Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje com aquele vídeo que a gente já está mais que acostumado, chamado Dia Depois do Jogo. Até porque a gente gosta de ver a repercussão de tudo que aconteceu depois de mais uma partida pífia, patética, pragmática, anêmica e inconsistente do São Paulo Futebol Clube. Depois de já ter passado toda a agenda positiva, né, que todo mundo tenta sempre ver, vamos ver o lado positivo do São Paulo no jogo de ontem. Ele conseguiu. Vamos falar o que realmente aconteceu? Poucos com coragem de falar o que aconteceu. Poucos com coragem de botar a culpa em quem se deve colocar a culpa. Mas como aqui a gente não pipoca para ninguém e também eu não tenho nada com ninguém, é o seguinte: a gente vai falar sobre essa derrota do São Paulo Futebol Clube, essa eliminação, na verdade. A derrota foi no primeiro jogo, mas a gente precisa dizer que o Zubeldia, né, tá com um sinal de alerta aceso e precisa entender que convicções você fica abraçado quando dá certo. Quando não dá certo, você precisa ter coragem para desabraçar essas suas convicções. E mais uma vez, a gente vai aqui falar de quem? Dele, do nosso camisa 10. Ecoa o estádio. Luciano, Luciano, o homem que mais dribla para trás e dá passes para trás. Mas ele é decisivo, você tem que entender, você não pode falar assim do Luciano. Posso e vou, porque eu não tenho jogador de estimação, eu torço pro São Paulo. E se ele não vai bem, aí, como já diria o Muricy, né? Se a pergunta é boa, a gente responde com elogio, e se a pergunta é ruim, é uma porradinha. Não jogou nada? É porradinha, filho. É assim que funciona. Mas nem só de Luciano é eliminado o São Paulo, não é mesmo? Alguns outros jogadores também a gente precisa entender, e não só jogadores. Até porque o senhor Luiz Rubelia parece que está com o relógio dele quebrado, né? Enfim, falando do jogo de ontem, o São Paulo ontem quase não conseguiu jogar, gente. O São Paulo ontem parecia a fábrica da Lorenzetti. Estava vivendo de chuveiro, né? Era o que estava acontecendo. Da onde que estava, Independente cruzou do meio de campo, bola na área. E vamos ver se o Caleri consegue dominar. Caleri, coitado, que eu vou te contar uma coisa. Tem horas que eu tenho dó do Caleri. Você tem dois jogadores no São Paulo que eu tenho dó e também não estão em grande momento, mas ninguém do São Paulo tá. É o Caleri e o Lucas Moura. O Caleri é só lajotada para ele, cruzamento, ele que se vira para tentar arrumar alguma coisa. E a principal jogada do São Paulo, a estratégia de Zubeldia é a seguinte: toca a bola no Lucas e todo mundo sai de perto para não atrapalhar a jogada dele. Ontem ele cansou de fazer isso, cansou de sofrer na marcação, cansou de estar sozinho. E eu queria fazer uma pergunta. O Lucas Moura é o melhor jogador, pelo menos tecnicamente, é o melhor jogador do elenco do São Paulo, certo? Me respondam uma coisa: se ele é o melhor jogador do São Paulo, por que ele é sempre o sacrificado para mudar de posição, para encaixar o Wellington Rato, para encaixar o Eric, para encaixar seja o cafunçudo que for? É uma pergunta que eu queria muito saber. Mas é claro que essa resposta a gente não vai ter, não é mesmo? Ou nós vamos ter a seguinte resposta: mas o Lucas, por isso que ele é deslocado para os lados, por isso que ele é sacrificado, porque ele é o diferente do elenco, então ele se adapta melhor às posições. Que legal. Então a gente mata a melhor qualidade que nós temos do melhor jogador, que é jogando no meio, para poder jogar o camisa 10, que toca para trás, que dribla lento, que mata contra-ataques. Aquele Luciano decisivo, aquele Luciano que faz gols em momentos importantes, esse Luciano seria muito bem-vindo de volta, não é mesmo? Agora, se o São Paulo passa, a gente não teria o Luciano de novo. Por quê? Suspenso. Por quê?
arrumou uma pequena confusão, deu uma cotovelada no jogador sem bola. Olha só, mais uma vez. E também não teríamos o capitão do time, o Rafinha, não é mesmo? Também estaria suspenso. Quem diria que o São Paulo teria suspenso Rafinha e Luciano caso passasse, não é? Mas como não passamos, isso aí fica para a Copa do Brasil de 2025, quando o São Paulo estrear, os dois, se estiverem no São Paulo ainda, já serão desfalques, não é mesmo? Agora, ódio do Zubeldia que está quebrado, o Zubeldia precisando da vitória, precisando fazer gols, o time inoperante. Ele começou com o Lisieiro, hein? Não foi mal? Não, mas é o Lisieiro, né? A gente sabe que a limitação é grande e não vai entregar muito mais. E eu queria entender por que começou com o Lisieiro, se você tem o Marcos Antônio, jogador que vem do futebol italiano, já acostumado com mais decisões, não é mesmo? É um jogador que tem um pouco mais de tarimbo. Aí a gente começa com o Lisieiro, ó. E aí o São Paulo precisando atacar, o que o Zubeldia faz? Cruza as perninhas e espera o tempo passar. E se esperar o tempo passar, amigo, nada vai acontecer. Se você seguir fazendo as mesmas coisas, você não terá resultado diferente. Fica a dica, tá, Zubeldia? Inclusive o teu time não faz gol, mas 3 jogos, viu? Abre o olho. Esse é o sinal de alerta. E normalmente para classificar, normalmente para ganhar, a gente precisa fazer gols. E o seu time parou de fazer gols. Até porque quem pensa o jogo do São Paulo, quem tem a cabeça pensante, é o Luciano. Que tem mais a cabeça desregulada do que qualquer outra coisa. Mas ainda o São Paulo precisava então de gols. Zubeldia fez o quê? Esperou até os 29 minutos para fazer a primeira alteração. 29 minutos. Depois ele foi mexer de novo. Fez as 2 primeiras aos 29, claro. E depois fez as últimas. Rápido depois? Não. Depois de 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos do segundo tempo. O que iria arrumar André Silva, Nestor e o Igor passados de jogo? Não iam arrumar absolutamente nada, não é mesmo? E aí o São Paulo eliminado. São Paulo eliminado, só não perdeu o jogo por causa do Rafael, que se tem falhado em alguns jogos, ainda continua salvando o São Paulo. Pena que o São Paulo não anda se salvando, não é mesmo? Bom, Zubeldia agora tem pela frente Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Campeonato Brasileiro agora tem o Cruzeiro, parada duríssima fora de casa. E depois vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. 2 paradas duras, aonde o São Paulo pega um time que está emergendo, podemos dizer assim, que é o nosso Cruzeiro, e talvez um dos melhores times do futebol brasileiro hoje, que é o Botafogo. Se não abrir o olho, São Paulo fica longe da classificação na Libertadores e longe na classificação pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. Precisa jogar bola, precisa voltar a jogar, voltar a estar sendo aquele time que foi com o próprio Luiz Zubeldia. E mais uma vez, o tempo joga contra, tá, Zubeldia? Principalmente quando você precisa correr atrás. Então fica a dica para você. E outra coisa, às vezes você precisa desfazer de algumas convicções. Quem sabe, começando com o Luciano no banco, já dá uma mexida no brio desses jogadores. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Forte abraço, valeu demais e tchau!